E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Para o Fisioterapista de hoje, a gente vai falar sobre a reabilitação pulmonar, tema importantíssimo, acho que todo mundo já teve contato com isso, pelo menos na faculdade, né? E um tema fundamental aí pra gente, principalmente para os nossos pacientes. Para essa entrevista de hoje, a gente vai contar com ninguém mais, ninguém menos que o professor Celso Carvalho, um dos maiores nomes aí da fisioterapia respiratória. Então, bora lá buscar o professor Celso. Vem comigo nessa carona. Eu vou pôr minha mochila aqui atrás. Fica à vontade, professor. Não ter cabeça. Pode ficar à vontade aí. E aí? Como está? Firme? Tudo bem, e você? Bom. Joia? Professor, então pode ir lá dar um oi pra galera, já dá seu recado, fala aí suas credenciais, que o senhor tem muito a deixar aí pra gente hoje. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Celso Carvalho. Eu sou fisioterapeuta. Sou livre docente em fisioterapia pela Faculdade de Medicina da USP. Sou atualmente diretor científico da Sobrafil São Paulo. Sou professor de fisioterapia respiratória e estou aqui para falar um pouco de reabilitação com vocês. É só um dos maiores nomes da fisioterapia respiratória aqui hoje com a gente, só essa pessoa humilde aqui que vos fala. Professor, então hoje a gente vai falar sobre reabilitação pulmonar. Então, começa falando pra gente já aquela velha definição lato sensu, né, do que é reabilitação pulmonar. Então, a definição internacional é de que a reabilitação pulmonar é um programa multiprofissional. O ideal seria que ele fosse interprofissional, não multi, mas ele é multiprofissional e que visa dar ao paciente a maior independência e reduzir os sintomas dos pacientes com sintomas respiratórios. Essa é a ideia. Legal. E hoje, a quem se destina, quem que é o principal alvo da nossa reabilitação pulmonar? Então, o paciente que mais se beneficia, todo paciente se beneficia, mas aquele que mais se beneficia é aquele que tem algum tipo de sintoma, seja ele falta de ar, fadiga, cansaço, perda de qualidade de vida, baixa capacidade de exercício. Nunca um paciente tem tudo, então tem alguns pacientes que têm mais uma coisa, outros têm mais outra coisa, mas qualquer paciente que tenha sintoma certamente se beneficia, mas mesmo o paciente que não tem sintoma também pode se beneficiar. Dentro desses pacientes tem algumas doenças específicas ou alguma doença específica? Não, para qualquer paciente com doença respiratória, então pode ser asma, DPOC, fibrose cística, bronquiectasia, doença intersticial, pulmonar, qualquer paciente que tenha sintomas. Uns a gente sabe mais que o outro. Então, por exemplo, o paciente mais estudado é o DPOC, depois o asmático, fibrocístico, bronquiectásico e menos os pacientes com doença intersticial. Para esses pacientes, qual que é o objetivo da reabilitação pulmonar para esses pacientes? Então, o objetivo principal é fazer com que o paciente tenha menos sintomas, melhore a capacidade física, que ele saiba lidar com a doença, que ele saiba viver com a doença e que ele entenda quais são as variações do que ele tem que fazer na sua vida e, mais do que isso, que ele mude os seus hábitos do dia a dia para que ele consiga conviver melhor com aquilo que ele tem. E para a gente chegar nesses objetivos, aí o que a gente vai fazer? Basicamente, do que é constituído um programa de reabilitação pulmonar hoje? Então, o programa, como eu falei, ele é multiprofissional, o que significa que são vários profissionais. Então, tem o médico, que é quem vai ver a parte medicamentosa, tem o fisioterapeuta, que vai melhorar a capacidade física, que a fisioterapia especificamente vai aumentar sintomas, vai melhorar
fazer técnicas de fisioterapia respiratória que vai diminuir sintomas. O psicólogo que vai entrar com a questão de diminuir a ansiedade e depressão. O nutricionista que vai ajudar com a parte de dieta. E então os enfermeiros que vão entrar também com algumas outras questões. Então é um grupo de pessoas que cada um vai trabalhar, mas o ideal seria que ele fosse interprofissional e que, portanto, cada um de nós pudesse trabalhar um pouquinho ou ajudar o paciente um pouquinho de maneira a completar todo o tratamento do paciente. Mais específico para a gente, como fisioterapeuta lá dentro do programa, o que a gente vai estar oferecendo para o paciente? Para nós, fisioterapeutas, a gente vai usar o treinamento físico, né, que pode ser aeróbio, resistido, intervalado. A gente vai fazer técnicas de higiene brônquica, técnicas de emulsão de secreção. A gente pode fazer treinamento muscular respiratório no paciente. Nós podemos fazer uma questão educacional de ensinar o paciente a entender a sua doença, e basicamente é isso. Quando eu fiz faculdade, fiz lá em Prudente com as professoras Erci, com a professora Dionei, acho que o senhor Neto tem bastante contato com elas. A reabilitação era baseada em exercício aeróbico e treino resistido, né, intervalado. Isso. Ainda hoje a base da reabilitação é essa ainda. Isso, a base da reabilitação é essa, porque os demais suportes, eles vão entrar na medida em que o paciente precisar. Então, se o paciente tem fraqueza muscular respiratória, ele entra com o treinamento muscular respiratório. Se ele tem secreção, ele entra. A parte educacional é uma coisa que no Brasil a gente faz pouco, possivelmente porque a maioria das vezes precisaria de um trabalho em grupo, em que nem sempre você consegue acertar todos os pacientes juntos, e a gente faz a educação do ponto de vista individual. Ao longo do tratamento, a gente acaba fazendo isso, ensinando o paciente sobre a doença, sobre como ele tem que fazer, ou sobre os problemas A gente pode também ajudar no sono, o fisioterapeuta respiratório também pode ajudar diminuindo os problemas de sono. Isso também pode ser uma coisa que pode entrar, menos estudada atualmente, mas é uma coisa que a gente está tentando fazer. Então é um conjunto de coisas que a gente pode fazer, e é por isso que talvez o fisioterapeuta seja a pessoa que mais trabalha com esse paciente. Hoje no Brasil, nos lugares do mundo, o fisioterapeuta é, sem sombra de dúvidas, o profissional que estrutura a reabilitação. Está mais centrado na reabilitação. Dentro do exercício aeróbico, do exercício resistido, hoje já está claro para a gente qual é a melhor prescrição de exercício para esses pacientes, definidamente, digamos assim, né, o que seria o melhor, ou a gente ainda está em busca dessa melhor prescrição? Não, de que a reabilitação, de que o exercício físico melhora o paciente, isso é absolutamente já pré-definido. Tanto é verdade que a base Cochrane de revisão sistemática, ela fechou qualquer estudo para mostrar que a reabilitação pulmonar melhora. De tão claro que isso está evidente. Nós temos vários tipos de treinamento. E aí o fisioterapeuta pode usar aquele que melhor ele entender, e ele vai tentar entender qual aquele que o paciente pode fazer. Então, se é um paciente, por exemplo, com uma polineuropatia, eu posso inclusive fazer eletroestimulação, que é um treinamento que eu posso fazer. Se o paciente tiver uma condição aeróbia muito ruim, que ele não aguenta fazer muito tempo, eu posso intervalar esse exercício. Se ele tiver uma massa muscular ruim, eu posso entrar com o treinamento resistido. Então é importante que o fisioterapeuta avalie o paciente bem, para a partir daí prescrever o melhor treinamento possível. Legal. Uma coisa que veio agora na minha cabeça, qual que é o papel hoje da oxigenoterapia e da ventilação não invasiva durante o treinamento desses pacientes? Então, a oxigenoterapia, ela entra mais como uma questão de segurança para o paciente. Então, por exemplo, o paciente que é um dessaturador, o paciente que tem uma hipoxemia, o exercício,
aí a oxigenoterapia ou um paciente O2 dependente, aí a oxigenoterapia entraria. A ventilação não invasiva, ela ajuda, mas ela está mais prescrita para o indivíduo que tem uma capacidade tão baixa que aí ele precisa, além do oxigênio, ele precisaria de um suporte. Hoje a evidência que a gente tem é essa. A oxigênio a gente sempre tem que tomar cuidado, porque se você sempre dá oxigênio para o paciente, pode ser uma coisa boa, porque o paciente se sente menos falta de ar. A evidência de que o treinamento com oxigênio melhora é de que ele melhora apenas o sistema respiratório, ele não vai conseguir melhorar a capacidade física mais do que sem oxigênio, mas ele fica com menos sintomas. Mas a minha experiência diz que se você faz sempre com o paciente com oxigênio, ele tem medo de fazer no dia a dia porque ele não tem, por exemplo, na rua, porque ele não tem oxigênio. Então é importante você ir, entre aspas, desmamando o paciente do oxigênio. Mostrando que realmente lá está modificando a capacidade dele, que ao passar do tempo ele não vai precisar mais daquilo. Isso. Tem alguns estudos agora que estão sendo feitos, inclusive na Unifesp, que mostraram, principalmente o paciente que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca com DPOC, que talvez a ventilação não invasiva tivesse um suporte interessante para esse paciente mais grave, para diminuir sobrecarga cardíaca, para diminuir sobrecarga ventilatória, mas são condições especiais, mas ainda não tem a ideia do que a reabilitação, a definição de que a reabilitação é essencial, a ventilação não invasiva é essencial na reabilitação desses pacientes. Você falou sobre a importância, né, de ser uma equipe multidisciplinar, que de preferência trabalhe de uma maneira interdisciplinar. Hoje tem alguma lei, uma regra, alguma coisa assim que defina a equipe mínima para você ter um serviço de reabilitação pulmonar? No Brasil não. No Brasil a gente não tem isso. Não temos, infelizmente não temos. A ideia da reabilitação no Brasil hoje, você não tem uma definição específica para a reabilitação pulmonar no Brasil. E quando a gente está lá no ambulatório de reabilitação, a gente tem uma recomendação de qual seria o número de pacientes por sessão para cada fisioterapeuta também, alguma coisa nesse sentido? Você diz o número de pacientes por fisioterapeuta ou o número de sessões por paciente? Não, o número de pacientes por fisioterapeuta. Não, também não tem. A gente não tem estipulado essa limitação. Não, aí eu acho que é uma questão de você entender a gravidade do paciente e a questão do paciente. Então, por exemplo, existem alguns países como Austrália, Inglaterra, Canadá, onde um fisioterapeuta chega a tratar simultaneamente com 8, 10 pacientes, mas eles fazem um sistema de caminhada com uma intensidade menor. Se eu estiver fazendo um programa com maior intensidade, mais individualizado, aí isso tem que diminuir. Então, tudo depende do programa. Mas eu acredito que até 2, 3 pacientes dá para levar um fisioterapeuta. A partir daí, se o paciente já é mais grave, se ele é muito grave, é 1 para 1. Aí, quanto vai diminuindo a gravidade, 2, 3 para 1. Se você tem pacientes mais leves, dá para fazer 5, dá para fazer 6. Isso é bem parecido com a nossa realidade, né? Pacientes um pouco mais entre moderados e graves, com treino mais individualizado, né? Então a gente vê geralmente menos pacientes por sessão aqui, né? Então, aqui a questão é porque a gente só pega os pacientes que normalmente estão graves. Por isso que isso acaba acontecendo. A gente já pega numa fase muito avançada. A gente já é totalmente, comparado com o mundo, nós estamos... com o resto do mundo, nós estamos um pouco atrasados, porque a gente só pega aqui basicamente pacientes que estão mais graves. A gente deveria ser mais precoce nessa questão da reabilitação pulmonar, então. Então isso é uma coisa que chama atenção, porque, por exemplo, no Brasil, apesar da reabilitação pulmonar ser a segunda intervenção com maior evidência na fisioterapia respiratória, perdendo apenas para a ventilação não invasiva, você não tem clínicas particulares de reabilitação pulmonar, você não tem atendimentos em UBS ou em atendimentos em hospitais primários de reabilitação pulmonar, e deveria ter.
Então, basicamente aqui no Brasil você só tem hospitais especializados, a sua maioria, com reabilitação pulmonar. Eu estou falando de maneira ampla, né? Claro, pode ter um lugar aqui, um lugar ali, mas de maneira ampla é isso. A gente vê muito vinculado às universidades, né? Os programas de reabilitação pulmonar, né? De uma maneira geral. Exatamente, né? Infelizmente. Porque você poderia criar vários campos de trabalho, vários tipos de tratamento para os pacientes. Você falou bastante da questão da educação, né? Para os pacientes. Tem um critério, um guideline assim, que diga que deve conter, né, nessas questões de orientação e educação do paciente? A gente tem uma base para isso? Então, a educação do paciente, ela tem menos evidência como alguma coisa que mude somente a educação, a vida do paciente. Então, acho que ela está mais presente, mais efetiva em pacientes com asma. Pacientes com DPOC, a evidência disso é baixa. Pacientes com doença arterial, a evidência disso é baixa. Só a educação. O que compõe a educação seria o paciente entender a sua doença, entender o que deve fazer, ter um programa elaborado para quando o paciente piorar, saber o que ele deve fazer para tomar uma atitude. Então, exacerbou, aí ele já devia ter um plano para saber o que ele vai fazer. Ele deveria ter um plano de como mudar a casa dele para melhorar, facilitar a vida dele. Ele deveria ter um plano de treinamento, um plano de exercício diário para ele fazer. Isso seria basicamente o que comporia o programa educacional do paciente. É importante, né, ele prestar em toda essa questão, até mesmo a longo prazo da doença dele, porque a gente sabe que a doença ela é progressiva, né, então pensar nisso a longo prazo também é interessante, né? Porque o problema é que se você faz um programa de reabilitação de 3 meses e esse programa normalmente tem uma vida útil, ou seja, o paciente ainda consegue ganhar alguma coisa por até 9, 12 meses. Então, se você tem que a cada 12 meses fazer 3 meses, você nunca dá conta do que está fazendo, é como se estivesse enxugando gelo. Então, o ideal é que você transferisse para o paciente a ideia do que ele tem que fazer, qual que é o programa que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, porque aí você conseguiria assistir mais pacientes para a doença. Infelizmente, hoje é isso, justamente porque se a gente só atua antes e o paciente muda, o percurso da doença pode ser melhor, ele pode piorar menos. Eu ia até perguntar isso, tem um padrão para a duração do programa de reabilitação? O paciente entra tem um período pré-estipulado ou é conforme a evolução dele? Então, do ponto de vista de evidência, na verdade tudo depende de frequência e duração. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente consegue fazer 2 vezes por semana. Mas em alguns lugares, cidades menores, o paciente consegue fazer 3, 5 vezes por semana. Então, aí o ideal seria um conjunto de sessões que deve variar entre 20 e 24 sessões. Então, fazendo 2 vezes por semana, 12 semanas, 3 vezes por semana, 8 vezes por semana, 8 semanas e assim sucessivamente. De novo, é importante que a gente entenda, só estou dando exemplos porque é importante que a gente entenda, tem lugares do mundo onde o paciente sai da casa, vai para o hospital, 5 dias por semana ele fica fazendo aquilo durante 3 semanas. E aí ele é liberado para casa para voltar para a sua vida normal. Então, porque ele naquele conjunto de 3 semanas ele fez, 24, 26 sessões. De manhã e à tarde, educação, suporte psicológico, assim sucessivamente. Então, o ideal é em volta de 20, 24 sessões. A gente não tem então assim um marcador, digamos, funcional de quando eu posso dar alta para o meu paciente, assim, não tem isso pré-estabelecido. De maneira geral, para todas as doenças, não. A gente tem, por exemplo, quando a reabilitação melhora a capacidade física de um paciente. Tem testes que a gente pode fazer para saber isso. Mas, de maneira geral, não tem um marcador para dizer a hora que o paciente tem a alta. Até porque o ideal seria você mandar o paciente para casa e ao invés de vê-lo 2 vezes por semana, vê-se uma vez a cada 3 semanas, uma vez por mês,
para acompanhar o paciente, porque é uma doença crônica na maioria das vezes, né? Então você vai acompanhar para saber se ele está fazendo lá tudo que ele tem que fazer. Que apesar dele ir de alta da reabilitação ideal, que ele continue a atividade física, né? Então esse é o, vamos supor assim, esse é o desafio do mundo hoje. Como fazer com que o paciente mantenha suas atividades após a auto-reabilitação. O mundo está tentando isso, cada um do seu jeito. Uns com telereabilitação, outros com aplicativo, outros com relógios. Então, o mundo hoje quer saber como que eu mantenho, faço o paciente, faço ele se manter mais ativo. Agora, essa é uma questão do mundo, né? Porque todo mundo deveria fazer exercício. Sim. E as pessoas não fazem. Então, se as pessoas não fazem, as pessoas doentes apenas... exatamente. Então, o prêmio Nobel da medicina é você descobrir como fazer com que todo mundo faça o mínimo para se manter saudável. Manter todo mundo engajado naqueles 150 minutos lá da Organização Mundial da Saúde. Exatamente. Esse seria o ideal. Dele fazer os 150 minutos lá de se manter fisicamente ativo. Isso não quer dizer, no caso dos nossos pacientes, que ele vai melhorar 100%. Ele vai continuar tendo períodos de exacerbação, porque o tempo vai mudar, ele vai ter uma infecção, mas ele sai mais rápido, ele interna menos. O período de internação hospitalar é o período que ele tem maior perda de massa muscular, maior perda funcional. Então, evitar que ele não hospitalize, evitar que ele não vá para uma UTI, evitar que ele exacerbe é fundamental. E se acontecer, que ele saia mais rápido disso. Existe hoje alguma contraindicação da reabilitação ou algum tipo de paciente que não possa fazer ou que já tem um grau X de limitação que já não é mais indicado fazer a reabilitação? Não existe. Não existe. Mesmo os pacientes graves, a gente tem lá no Hospital das Clínicas, a gente tem pacientes com 3 litros de O2, com uma massa muscular ruim, todos esses pacientes melhoram. A gente tem paciente que a gente recebeu em cadeira de rodas, sai andando, porque a gente melhora a capacidade do paciente. Então hoje não tem um corte. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, por exemplo, pacientes intersticiais que saturam muito rapidamente, que tem um problema difusional muito importante, paciente com asma que tem disfunção de prega vocal, que pode ter um problema, paciente que tem broncoespasmo muito importante, mas só tem um jeito de saber, pondo ele na esteira devagar, com cuidado e progredindo e vendo o que acontece. Bom, não sei se você estava muito antenado na TV nos últimos tempos, né? Não. Conhece aquele quadro da Globo Brasil que eu quero? Já viu alguma vez? Sim, sim. Aqui é a reabilitação pulmonar que você quer. O que você espera para o futuro da reabilitação pulmonar? O que vocês vislumbram aí para o futuro? Então, o que eu gostaria é que tivesse mais clínicas particulares, que tivesse mais profissionais fisioterapeutas trabalhando com isso, que tivesse mais encaminhamento de pacientes para a reabilitação pulmonar, que tivesse mais locais onde a reabilitação de verdade do ponto de vista interprofissional acontecesse, e que os pacientes entendessem que as doenças respiratórias, assim como cardíaca, diabetes, a paciente tem que tomar cuidado e que ele tomasse cuidado dele mesmo e que ele tentasse melhorar a sua vida. Esse eu acho que é a reabilitação que eu quero. Eu de verdade eu converso com as pessoas, eu não consigo entender um país como o nosso que tem tanta doença cardíaca, tanta doença respiratória, e você não tem tantos tratamentos, tantos centros de reabilitação quanto o número de pacientes. Então isso é uma pena, mas é a reabilitação que eu quero. Muito bom, professor. Para quem quiser saber mais sobre a reabilitação pulmonar, quiser saber mais sobre o seu trabalho, como que o pessoal pode fazer? Então, mais sobre reabilitação pulmonar, no site da Sobrafilho tem várias coisas. Sobre o meu trabalho,
só procurar no site do CNPq, tem lá várias coisas. Se quiser escrever no meu e-mail, C de casa, S de sapo, carval, @usp.br. Então é CSCAR, V de viagem, AL, @usp.br. E não deixem de ir aos eventos da Sobrafir, não deixem de acompanhar o avanço da reabilitação. Mais uma vez, o Brasil é um dos países que tem mais pessoas trabalhando nessa linha, não só eu, tem gente, várias pessoas em São Paulo, na Unesp, na UEL, no Fiscar, tem muita gente, o Ninove, tem muita gente boa trabalhando, e acho que acompanhar as pessoas. E eu queria agradecer principalmente você por ter dado essa abertura para nós, porque ela é muito importante para a gente tanto falar para os fisioterapeutas quanto para os pacientes, que é a ideia da gente tentar melhorar a qualidade de vida e o tratamento desses pacientes. Imagina, eu que agradeço aí sua disponibilidade de vir aí conversar comigo. Acho que essa questão da gente educar os pacientes é o ponto principal, porque quanto mais os pacientes souberem dos benefícios, talvez mais pacientes passem a procurar, e aí seja um estímulo para mais fisioterapeutas também se interessarem, né? Eu acho muito curioso, porque a maioria dos pacientes, quando chega lá no hospital, a gente fala, você vai fazer exercício, ele fala, o senhor tá louco? Eu não consigo fazer, não consigo tomar banho, e depois ele não quer ir embora. Exatamente. E aí, então, se os pacientes conseguissem entender isso, ia ser muito bacana. Esse é um grande sinal de que falta essa informação ainda. A gente acha que é tão óbvio, né? Mas é sinal de que essa informação realmente ainda está faltando, os pacientes entenderem a importância, né? É isso aí. Professor, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado por tudo. Sempre que quiser passar alguma coisa nova pra gente aí, é só avisar, estamos à disposição. Perfeito, então um abraço a todos. E mais uma vez, por favor, não deixem de procurar o site da Sobrafir e de acompanhar a associação, que ela tem lutado muito pela causa. Isso aí, valeu galera. Tudo que a gente falou vai ficar no link aqui embaixo na descrição, só procurar lá.